passada, né? Mas eu entendo que está fazendo parte dessa nossa leitura aqui, né? Então, a gente não vai perder o fio da meada. Marcos capítulo 8, ok? Marcos capítulo 8. Só um minutinho, queridos. Tecnologia nova, fica enrolando. Marcos capítulo 8, 11 a 38. Né? O tema é Deus não nos vê como árbitros. Marcos 8. Estou enrolando assim porque não abri, né? Bem, agora peço que os irmãos fiquem de pé. Nós vamos ler a partir do versículo 11, lembrando que do versículo 1 ao 10 é aquela segunda multiplicação de pães que é relatado aqui no livro de Marcos, né? Nós temos duas multiplicações de pão, Jesus fez duas, né? E essa aqui é a segunda multiplicação dos pães. Nós vamos pegar a partir do verso 11. Prontos? Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então, se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades da Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e fosse morto, e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser
salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Amém. Senhor, nós pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Espírito Santo, para que essa palavra ela possa ecoar nos nossos corações. Livra-nos, Senhor Deus, de uma religiosidade vazia, que apenas ouve uma mensagem positiva de um pastor. Senhor, o meu papel aqui é ser instrumento em suas mãos. E assim como o músico é responsável por efetuar uma música, e Teu Espírito Santo me use aqui como instrumento para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que a palavra não seja minha, que a palavra seja Tua, e que ela possa enriquecer as nossas vidas, os nossos corações, e que possa nos transformar, para que saiamos daqui diferente. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Queridos, eu tenho uma memória da minha infância, que é uma memória antiga, né? Eu tinha 5 anos, mas eu me lembro bem do susto que a minha família, ela passou numa manhã de domingo, né, de 1975, olha só quanto tempo atrás, né? A minha avó, ela sofreu um acidente, né? Ela estava com uma catarata que havia evoluído aos poucos, né? E por conta dessa debilidade visual, né? Ela, que estava junto dos meus irmãos, ela estava indo, se não me engano, numa farmácia, e aí ela não viu um pequeno degrau que havia ali entre a rua e a farmácia, e ela simplesmente, ela tropeçou naquele degrau e ela tomou um tombo, né? Esse tombo não foi um tombo fatal, mas ela cortou, assim, né, o joelho, né? Deu um lanho ali no joelho. Então foi uma coisa assim forte, né, para nós que éramos crianças, né, ver a nossa avó naquela condição. Eu me lembro exatamente do grande susto que a gente passou. Ela já tinha quase 80 anos de idade, né, e passando por uma situação como aquela. Queridos, naquela época, nossa família, ela não estava se dando conta de que a catarata da vovó Jessie estava lentamente se encaminhando para imensos obstáculos. Pequenos degraus, eles começavam a se tornar grandes e perigosas barreiras para aquela idosa. Queridos, assim é também em nossa vida espiritual. Nem sempre nós nos damos conta de que pequenos obstáculos podem se tornar motivo de uma grande e dolorosa queda. Às vezes, nós nos preocupamos com as grandes barreiras, fugimos de pecados que são moralmente danosos, a nossa reputação, estamos alertas quanto ao perigo das doutrinas políticas, né, ou de religiões que se opõem ao Evangelho de Jesus Cristo, mas não enxergamos pequenos pecados, coisas que são igualmente nocivas e ofensivas para o nosso Deus. Coisas que podem nos desviar das virtudes do Evangelho. Pequenos degraus que nos levam a grandes tombos em nossas vidas. E é exatamente, irmãos, sobre isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos no texto que nós lemos nessa manhã. Num livro como o livro de Marcos, né, que mostra com muita objetividade os atos de Jesus, o autor, ele destacou um pequeno detalhe que talvez outros escritores ali dos evangelhos, talvez eles deixassem para trás. A cura do cego de Betsaida, ele aconteceu em 2 etapas. Na primeira, o homem, ele recobrou parcialmente a visão. Talvez para muitas pessoas, né, aquele milagre já bastasse, né, porque afinal, né, irmãos, é melhor você enxergar homens como árvores do que você não enxergar nada, né?
Mas Jesus, ele segue adiante numa segunda etapa. Ainda que ver sombras fosse melhor do que ver nada, nada se compara a termos uma visão límpida que nos mostra claramente a diferença entre as coisas. E o trecho, queridos, dos versos 14 a 21, ele exemplifica perfeitamente esse problema. Depois dos milagres dos pães, os discípulos estão no barco preocupados com uma coisa, que era a fome. Lembrem-se que eles eram profissionais da pesca, né? No barco, eles estavam acostumados a serem senhores da situação, mas houve algum erro, aquele erro de trabalho que muitas vezes acontece, e nós que trabalhamos sabemos que acontece às vezes sem a gente se dar conta, né? Alguém havia esquecido de pensar no alimento. E certamente, queridos, o sentimento de frustração e as consequências daquele esquecimento lhes traria um certo desconforto durante o período da viagem. Só que eles não haviam se dado conta que dentro do barco estava aquele que é o autor e o sustentador da vida, aquele que multiplicou os pães para saciar a fome de uma multidão faminta por suas necessidades. Mas os discípulos, queridos, estavam focados nas amenidades do dia a dia. Eles viram Jesus saciar a multidão, mas eles não enxergavam que o autor do milagre estava ao lado deles. E essa falta de percepção era como uma catarata espiritual, uma película escura no coração que os impedia de ver o óbvio. A mesma película, queridos, também encobria o entendimento dos fariseus no versículo 11 a 13, que nós lemos. Mas a cegueira dos fariseus, ela não era por falta de evidências, mas por uma dureza em seus corações. Eles pediram um sinal para que eles pudessem crer. O milagre dos pães, ele tinha acabado de acontecer, mas para eles aquilo não era o suficiente para que crescem. Eles queriam mais. Discípulos e fariseus estavam vendo coisas por outras coisas. Jesus, queridos, ele diagnostica o problema tanto nos discípulos quanto nos fariseus. Note que a cegueira dos discípulos, ela não partia de um coração endurecido, como no caso dos fariseus, mas mesmo assim, não deixava de ser um tipo de cegueira espiritual. Amados, essa catarata espiritual é a nossa condição desde que o pecado original ele aconteceu. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, 10 e 11, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Queridos, há uma capa que nos impede de claramente enxergar a Deus nos seus propósitos. É isso que Paulo está falando, o que há sobre a humanidade. E nesse quesito, queridos, os fariseus e os discípulos, eles partiam da mesma condição humana de qualquer pessoa. A diferença é que os fariseus, eles não queriam crer, quando os discípulos, eles não compreendiam. Ou seja, os fariseus não entendiam porque não desejavam entender. Já os discípulos, eles criam, mas ainda não tinham o discernimento necessário para ver o que estava diante de si. Queridos, trazendo isso para hoje, será que nós somos diferentes daqueles personagens ali do passado? Nós também sofremos dos mesmos males. Nossa conversão muitas vezes é vista como uma simples melhora moral, onde nós abandonamos pecados pesados, mas às vezes toleramos, por ignorância, os pequenos e menos importantes pecados de nossas vidas. Ou então, para nós, a santidade de Deus, ela se torna um mero conteúdo doutrinário e não um chamado à transformação. A palavra de Deus vira apenas um livro religioso que carregamos aos domingos, sem compreender que ela é a verdadeira palavra de Deus. As pessoas que nos cercam, colocadas por Deus em nossas vidas,
se tornam às vezes mero objeto, são como árvores numa grande floresta e não almas por quem nós devemos exercer a compaixão. E não só isso, queridos. Nós vemos pastores que enxergam carreira de sucesso no lugar da vocação e do chamado. Igrejas que pensam em números de membros como ativos em vez de ovelhas. Mas, queridos, diferente de nós, o mestre, ele enxerga tudo de maneira clara. Para ele, o cego de Betsaida não era um enfeite num palco de sua atuação, ou uma árvore que compõe o visual de uma floresta. Por isso, Jesus age. Queridos, é importante a gente lembrar que Jesus estava em Betsaida nesse momento. E Betsaida, ela foi uma cidade denunciada tanto por Mateus quanto por Lucas como uma cidade incrédula. E por isso, como ele não estava fazendo um espetáculo circense, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora do povoado. Jesus não queria fazer um espetáculo diante da vista das pessoas. Há um milagre a ser feito naquele lugar. Há um milagre para ser feito na vida daquele homem, mas não na frente daqueles que não desejavam crer. Não na frente de pessoas que olhavam para o Filho de Deus, mas apenas enxergavam um tipo de profeta fazedor de mágicas. E contextualizando, queridos, assim como Jesus tomou aquele cego pela mão e o conduziu para fora do povoado, podemos dizer que o Senhor nos conduziu para fora desse mundo, para fora da matrix de incredulidade que é o mundo no qual nós vivemos. Ele nos escolheu e decidiu demonstrar seu amor em nós. E o detalhe da cura é fundamental para o nosso entendimento. E por que, queridos, esse milagre acontece em duas etapas? Já que Marcos é um autor que vai colocando de um modo muito objetivo os milagres de Jesus, por que nessa hora especificamente ele para a sua narrativa para dizer que Jesus curou em duas etapas, né? E voltando aqui para a nossa história, né, do Antigo Testamento, por exemplo, a cura do servo do centurião e da filha da mulher Sírio-Fenícia aconteceu por uma ordem única de Jesus, mas nesse texto não é assim. Será que Jesus estava limitado pela falta de fé de Betsaida, como muitos erroneamente afirmam? Marcos, ele usa aqui uma técnica chamada intercalação, onde a história do meio explica as que estão ao redor, e por isso nós fizemos a leitura do capítulo todo. Essa cura, queridos, é a chave para entendermos todo o capítulo. Não bastava ao cego ver homens como árvores. Era preciso ver homens como homens. Da mesma forma, para os fariseus, não bastava crer em Deus, mas não crer no Filho de Deus. E para os discípulos, não bastava crer que Jesus era o Filho de Deus, sem entender o que era ser Filho de Deus de fato. Todos eles estavam enxergando homens como árvores, vendo o Filho de Deus através das suas limitações. E para crer de verdade, era necessário sair do povoado. Era necessário abandonar o mundo e as suas demandas e deixar que Cristo curasse plenamente as suas visões. Queridos, e é isso que vemos no relato seguinte. Pedro, depois de tantos milagres que ele presenciou de Jesus Cristo, finalmente ele confessa, ali no versículo entre o 27 e 33, tu és o Cristo. Ele confessou isso. Como nos diz o Evangelho de Mateus, isso foi uma revelação direta de Deus Pai para ele. Foi um momento de visão perfeita. Mas, queridos, o que acontece logo depois? Logo depois, quando Jesus ele fala da necessidade de sua morte, o mesmo Pedro o repreende. E naquele momento, mesmo tendo recebido a revelação divina de ser Cristo, quem ele era, ele voltou a ver homens
como árvores. A visão dele ainda era de um Messias revolucionário ou um líder político. Isso nos mostra, queridos, que a conversão e o recebimento do Espírito Santo são passos que damos em direção à luz. Mas a cura da nossa cegueira, ela é um processo. A resposta de Jesus a Pedro é talvez a mais dura do Evangelho. Ele não diz, você está enganado. Ele diz uma terrível palavra, arreda-te, Satanás. Queridos, e por que Jesus fala isso? Jesus, ele dá o diagnóstico final, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui, queridos, está o perigo. Ver o Evangelho pela ótica humana não é só um erro, é uma tentação satânica. A redenção que a Bíblia nos promete, ela começa agora, começa no hoje, mas ela precisa se tornar cada vez mais clara à medida que nós nos aproximamos de Jesus. E esse entendimento, queridos, ele não vem de nós mesmos. A cura acontece diariamente através do Espírito Santo, que por meio das Escrituras vai mudando a nossa visão para que possamos amplamente compreender as coisas de Deus. Como diz Paulo em Efésios, capítulo 3, 18 e 19, para que todos vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Queridos, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo sobre uma coisa que eu não disse lá no início, né? Falando quando eu falei sobre minha avó. Naquele mesmo ano de 1975, e eu sei que a minha família não tem essa noção, né? Porque foi uma pesquisa que eu fiz agora. Naquele mesmo ano de 1975, os primeiros especialistas trouxeram a moderna cirurgia de catarata para o Brasil. Ela já acontecia fora do Brasil, mas foi um ano de vanguarda aqui no Brasil, quando os especialistas vieram com essa catarata, com essa cirurgia da catarata. Mas, por muitos anos, ela não esteve disponível para pessoas comuns, somente para quem tinha recursos financeiros. Queridos, a minha avó morreu alguns anos depois, sem voltar a ver nitidamente os seus netos, e é algo que ela queria muito, né? Ela orava muito para que a sua visão fosse recuperada, mas isso não foi possível. Queridos, hoje nós vemos essa cirurgia como um procedimento simples, né? Algumas pessoas que estão aqui já até passaram por essa cirurgia. Se a minha avó estivesse aqui, ela não teria tido o problema que ela teve, ela não teria tido o tombo, né, que ela teve. Mas hoje é um procedimento extremamente simples, mas naquela época era quase um desejo irrealizável. Diferente daquele tempo, a cura para a nossa catarata espiritual, ela está disponível a qualquer pessoa. Hoje, nós podemos contar com o Espírito Santo e com a sua palavra. Resistir ao chamado de Deus para o crescimento e a santidade. Resistir à operação do Espírito Santo em nossas vidas é desejar continuar satisfeito com uma visão embaçada, uma visão que não discerne árvores de pessoas, nem calçadas e degraus. É seguir perigosamente em direção ao desconhecido, sem saber o que vamos encontrar. É rejeitar a proteção daquele que quer e pode nos resguardar. Viver se baseando nos nossos próprios pressupostos é correr o risco de abandonar a cura em detrimento à doença do pecado, que nos subjuga desde o nosso nascimento. E a escolha é nossa. Queria chamar aqui à frente os músicos. Não terminei, queridos. Fique aqui comigo. Irmãos,
que eu vou dizer. Bethsaida deixou de experimentar o poder de Deus através do seu filho, porque já estava satisfeita em ver Jesus como um mágico profeta. Os fariseus deixaram de receber aquilo que eles tanto almejavam. Eles esperavam a vinda do Messias, mas eles deixaram de receber, porque deliberadamente eles decidiram confundir o Deus homem com um mero homem. Mas os discípulos, eles continuaram no processo de fé, até que compreenderam e viram Jesus como aquilo que realmente ele é. Conforme nos diz o apóstolo João, veja o suprassumo do entendimento dos apóstolos que eles obtiveram de Jesus Cristo. Quando ele diz na sua primeira carta, no capítulo 1, 1 a 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Somente uma pessoa que está vendo plenamente consegue enxergar Jesus Cristo da forma que eles viram. No começo não, mas depois eles viram. Amados, que o Espírito de Deus, juntamente com a sua palavra, possa nos revelar de modo pleno a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Que você possa vê-lo para além das nossas limitações, para além desse templo e para além da nossa organização religiosa. Assim como Deus encarnado estava ao lado dos discípulos no barco, o mesmo Deus está presente ao seu lado, nos meandros de sua vida, nas lutas, nas dificuldades e também nas suas vitórias. Que o Espírito Santo torne essa realidade visível em sua vida. Que as escamas dos nossos olhos, elas possam cair em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé nesse momento, nós vamos cantar. Existir, escolher mostrar assim. Verdade eterna. Você encontrou em graça, Ele nos adotou. Somos filhos de Deus, é uma realidade. Glória. Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e do seu louvor.
Confia, nós seremos resgatados, querido. Não é para sempre a dor, o sofrimento, não será para sempre. Senhor, tira as escamas dos olhos para que nós possamos ver essa realidade, Senhor. Ajuda-nos a ver, Jesus, a crer nessa verdade, Jesus. Deus amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela verdade do Evangelho, pela realidade do Evangelho. Livra-nos, Senhor Deus, de vermos homens como árvores. Dá-nos uma visão límpida, Senhor Deus, clara, sobre a realidade do Teu Evangelho. Nós que fomos chamados a sair da cidade, nós que tivemos um encontro especial contigo, o Senhor se revelou a nós. Que o processo, Senhor Deus, de cura continue acontecendo nas nossas vidas até o momento da redenção. Muito obrigado, porque Jesus Cristo nos proporcionou isso e ajuda-nos a ver Jesus como realmente Ele é. Assim como os apóstolos experimentaram Jesus Cristo, que nós possamos experimentar Jesus também através da sua palavra revelada a nós. Que a nossa religião seja muito mais do que uma religião, seja um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Muito obrigado, porque nós estamos vendo a presença de Deus entre nós. Nós vemos a presença do Espírito Santo. Isso não é um conteúdo religioso. Nós vemos pela fé. E nós pedimos que o Senhor continue a abençoar essa igreja. Que o Senhor livre essa igreja de todo mal. Que o Senhor abençoe as famílias. Que o Senhor abençoe também a vizinhança de cada irmão. Que o Senhor abençoe o trabalho, os estudos, os afazeres de cada irmão aqui presente. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, da violência urbana, das balas perdidas, dos assaltos. A nossa segurança, ela é o Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, para que a gente não viva ansioso, Senhor Deus, preocupado com as coisas que nós vemos. Porque muitas vezes nós vemos, Senhor, homens como árvores, mas Jesus Cristo, Ele nos dá a verdadeira
visão. O Senhor está no nosso barco, aquele que é o doador da vida, aquele que nos dá o alimento, o sustento, Ele está ao nosso lado. Que nós possamos ter a nossa visão aclarada nesse momento, Senhor, para que a gente possa viver de fé em fé, porque o justo viverá pela sua fé, e nós queremos sim que a nossa fé, ela se materialize, Senhor Deus, na maneira como nós vemos as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor possa abençoar a irmã Socorro, que está naquele momento tão difícil. Nós oramos porque o Senhor dê conforto a ela naquele lugar, nesse momento tão atribulado que ela tem vivido. Nós oramos e pedimos ao Senhor pela cura da nossa irmã. Se essa for a sua vontade, Senhor Deus, nós oramos e insistimos, porque esse é o nosso papel. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Deus, naquele Deus que tira a escama dos nossos olhos e nos faz ver. Aquele Deus que é o Deus que pode todas as coisas. Oramos por ela, oramos pela sua família, oramos pelo nosso querido presbítero Juscelino, que está representando ela aqui hoje, nessa manhã. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa fortalecê-lo, dar saúde a ele,